Alô, então, meu bem, Olá, olá, Rui, tudo bem? está tudo bem? Está tudo Você tranquilo, tudo tranquilo. ter a vida. Então, Eu desculpa faço lá, mas é os meus putos estão aqui, vão fazer barulho normal, de mano. certeza. Tranquilo. Não ouvi, desculpa. Rui. Não, não, estava assim, já estava despachado. Não, Olha, já está despachado, já está despachado. olha, bebê, antes de mais, boa noite. Obrigado por teres aceito aqui conversar connosco. Vou fazer aqui uma pequena introdução que eu preparei, Uhum. especial. Sim, 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 Não é que seja tranquilo. preciso muitas introduções, mas também dar aqui um bocadinho, porque o André estava a dizer aqui, nós estamos aqui a aquecer a malta, um bocadinho Uhum. do que és. És o primeiro convidado do mundo do futsal, Ok, portanto obrigado. é possível que ainda tenhamos aqui algumas pessoas que estão mais direcionadas ao futebol e que ainda Sim, não conheçam o teu trajeto. Fiz aqui um pequeno. sim. Antes de mais, agradecer-te, é uma honra ter-te aqui. Os teus números, eu vou falar agora um bocadinho deles, dão-nos muito orgulho mesmo. Foste internacional pela nossa seleção 122 vezes, um Uhum. número notável. Coisas com passagens no Sporting, no Benfica e agora no Leões de Porto Salvo. No currículo, vários, até porque são dois, títulos Uhum. internacionais, um pela seleção e Uhum. um pelo clube. Acho que não é preciso dizer muito mais. És uma referência no futsal e queria-te mais uma vez agradecer a presença. Ok? E Sim, começar. nada, eu é que agradeço o convite através do André. Exato. É um prazer para mim estar aqui e poder falar um bocadinho convosco sobre o meu percurso e sobre mim. Tenho aqui umas curiosidades interessantes para ti. Ok? Ok, ok, ok. Antes de mais, a pergunta que toda a gente me fez quando a gente anunciou a tua presença aqui, o teu nome verdadeiro é Euclides Vaz. Porquê? Uhum. De onde é que vem essa alcunha? Bem, todos os lives que eu faço, o pessoal faz-me sempre essa pergunta. Bem, é simples. Como eu cresci num bairro social, então nós no bairro social andamos sempre em grupos, somos sempre muitos, né? E como eu do grupozinho era o mais pequenino, então e era o mais novo, fiquei o bebê do grupo e pronto, fiquei o bebê para a vida toda. Então, Até, então é daí que vem essa alcunha que me foi dada no bairro e até calha bem, porque eu, por exemplo, sou o mais novo de sete filhos que a minha mãe teve. Eu sou o mais novo, pronto. Sou o caçula, fiquei o bebê. tiveste mais sorte que quando era novo também era o mais pequeno, mas a mim deram-me o nome de um animal. É pequenininho, estás a ver? Mas não. Se Sim, calhar, sim. estava fixe. Não, ficou. O pessoal do bairro deu o bebê, então acabou por pegar essa e Estavas a até os falar dias de hoje. Estavas a falar aí do bairro, acredito que foi os primeiros sítios onde deste os toques na bola, não é? Sim, 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 sim. Mas algum Foi, daqueles sem tipos dúvida. de rings que costuma ter nos bairros? Claro, claro, claro. Eu joguei várias vezes, não só em rings, como na rua, não é? No meio Esse da é estrada, no meio da estrada, até às 2, 3 da manhã. Eu acho que o pessoal que nasceu nos anos 80, nos anos 90, então passou muito tempo a jogar na rua, muito tempo fora de casa, e era muitas sempre calças a rotas. mãe. Muitas calças, muitos sapatos novos estragados, muitas palmadas também. Então, eu sou dessa geração, sim, que jogou em ringue e jogava muito na rua. Exato, exato. E depois como é que conseguiste fazer a transição, ou como é que aconteceu o mundo do futsal? Experimentaste outras modalidades antes ou foi logo aí nessa altura que começaste a jogar futsal? Não, não, não. O futsal aparece muito tarde na minha vida. Eu sempre joguei futebol 11. Comecei a Uhum. jogar futebol 11 com 8 anos no Sporting. Fui fazer um treino de captação no Sporting. Acabei por ficar lá. Os treinadores eram o Mister falecido César Nascimento e o Mister Nuno Naré, que agora está no Marítimo, é responsável pela formação do Marítimo.
Então fiquei 4 anos no Sporting, depois fui emprestado ao Fofó, mas aí foi a minha primeira desilusão a nível de futebol que eu acabei por desistir. Pronto. Larguei um bocadinho o futebol. Isso foi com que idade? Pá, eu joguei 4 anos no Sporting, comecei com 8, deixei ou seja, fiz 2 anos de escolinhas, 2 anos de infantis e quando ia passar para o meu primeiro ano de iniciado acabei por largar, pronto. Larguei o futebol durante 2 anos, tinha ali o clube do bairro, mas nunca nada a sério. E depois é curioso que eu voltei a jogar futebol 11 no Sacavenense, mas aí na altura foi para guarda-redes. Não era, eu joguei no Sporting. Sim, eu no Sporting jogava como defesa esquerda. Bom. E jogava como defesa esquerda. Então, na baliza safavas melhor. Não, Nessa pá, idade, lá nessa idade, agora. Nessa não, idade. não, não, foi curioso porque eu entretanto transferi-me para a Casa Pia, fui Casa Piana ali em Xabregas Uhum. e como vocês sabem, a Casa Pia, ou como alguns sabem, a Casa Pia, aquilo era por cursos profissionais. Eu estava a tirar o curso de pintor de automóveis e então, a dada altura, aquilo havia torneio de oficinas, umas Bom, oficinas contra as outras. E bom. então, eu era a oficina de pintor de automóveis, e houve um dia que os misters do Sacavenense, que eles iam ter uma final distrital contra, acho que era contra o Real de Massamá, e a minha oficina tinha um jogo amigável com alguns jogadores do Real de Massamá. E esses treinadores foram lá ver esse jogo e viram na baliza e aí convidaram-me para ir fazer treinos de captações no Sacavenense. Foi curioso que foi assim que começou, mas aí eu já era juvenil e joguei 2 anos de juvenil no Sacavenense e depois, quando passei a júnior, larguei outra vez. Eu estou-me a rir, desculpa lá, porque chegou aí o Eu para ti. Patias. O Patias, ele está sempre a atazanar-me a cabeça quando há lives, então nós temos assim uma guerra silenciosa, eu e ele, e mais uns quantos. Quem está a fazer lives é sempre atazanado, então ele já, por isso é que ele escreveu aí, A gente cheguei. pode se vingar, a gente pode se vingar. Depois vai falar. A gente Sim, sim, pode sim, falar. sim. E então, continuando, o futsal aparece aí mais na minha vida quando eu acabo por deixar o Sacavenense e vou para o futsal, mais para não ficar parado, mais porque como sempre fui desportista, opá, e depois o futsal toma proporções que eu nunca pensei, né? Mas o futsal aparece aí mais ou menos na minha vida. Pronto. Sempre tive aqueles torneizinhos dos Jogos de Lisboa, não é? Que sempre houve com 14, 15 anos. Eu lembro que até tive na mesma equipa com o José Fonte, o central da nossa seleção. Então jogámos, eu acabei por trazê-lo para ele ir fazer uns jogos ali pelo AC da Liberdade. Uhum. E então, mas a sério, foi aí que o futsal apareceu. Olha, apareceu aí o grupinho todo, o Jefferson, o Patias, o Franklin. eles, eles não param, é Tem que incrível. fechar aqui o nosso live, tranquilo. A gente já trata deles, a gente já trata deles. Um, então, por acaso estavas a falar e é curioso que eu exatamente na tua idade tive o mesmo, eu também joguei futebol 12 quando era miúdo e depois passei para o futsal, já no secundário também, não, tive um entregue Exato. mais e estava-me a rir ao contares isso porque não sei se foi pelos mesmos motivos de politiquice e assim que já existia naquela altura nas camadas jovens do futebol, mas na altura achei, pá, futebol não, era aquilo, a gente estava habituado a jogar na rua e chega ao mundo competitivo, né? Que acaba por ser muito competitivo de camadas jovens. E disse assim, perdi a vontade de jogar. E às vezes, no teu caso, voltaste a insistir e surgiu a oportunidade.
No meu, olha, ganho torneio de futsal e não posso queixar. Já não... Não, eu costumo dizer que o Futebol 11 perdeu um grande defesa esquerdo. Exato, exato. Pronto, podia ser. Mas não, Ter jogado mas não, eu era fraco, admito que era fraco, era fraco. mais escredinho. Sou esquerdino. Também fui defesa esquerda, mas eu não era esquerdinho. Então, naquela altura, eles punham putos em qualquer posição. Era um bocado, não está a faltar gente. E, Não, eu sou canhoto. ah, então, e depois como é que surge aqui o Sporting? Como é que tu tiveste aqui uns anos em alguns clubes de menor dimensão? Como é que surgiu a participação do Sporting? Tive um ano, tive, como eu te disse anteriormente, no meu último ano de júnior, eu fiz na equipa do bairro, os Económicos, e depois dos Económicos acabei por ir para o Castelo. O Castelo tinha acabado de subir à primeira divisão, então houve um amigo meu que me desafiou para ir fazer um treino de captação ao Castelo. Eu acabei por ir mais para lhe fazer à vontade a ele do que eu tinha a própria vontade, porque como era a primeira divisão eu achava claramente que não iria ficar. E então acabei por ceder ao pedido dele, acabei por ficar no Castelo, joguei um ano no Castelo e depois, antes de acabar essa época no Castelo, eu acho que faltavam 2 ou 3 jornadas para acabar a época, eu recebo uma chamada do Mister Paulo Fernandes a perguntar se eu estava interessado em ir para o Sporting. E eu, claro, nem queria acreditar que Foi o aquilo... teu primeiro contrato profissional, não é? No Sporting. Opa, sim, nós no futsal não tínhamos contrato profissional, mas foi o meu primeiro clube profissional, sim. Ok. Foi o meu primeiro clube profissional em que isso obrigou-me a acabar o 12º em 2 anos. Porque como eu tinha treinos bidiários, então tive que optar e acabei por... Oh, desculpa lá, mas agora entrou o pior deles todos. Entrou o Mister, o melhor diretor desportivo de futebol do mundo, o grande Pedro Alves. Pá, acabou de entrar agora. Um grande abraço ao grande Pedro Alves. Oh, pá, estes gajos são impossíveis. Desculpa lá, oh, Rui, mas eu Tranquilo. não aguento. Eu não... Já trata. E está aí também o Mário Freitas, o Marinho, que jogámos juntos no Benfica. Uma joia de pessoa, mas está a ser influenciado por Por esse esta tridente pessoa. aí. Opa, por esse tridente aí de brazucas que não valem nada. Então está aí a ser influenciado por eles. Marinho, mantém-te na linha, amigo. Tu és o maior. Não te juntes a esses 3 que eles não prestam. Desculpa, Rui. Tranquilo, tranquilo. Continuando. E pronto, E alguém também estava a mencionar aqui, o clube é profissional, mas o contrato não é profissional. O que é que isso quer dizer? sim. Aliás, a liga de futsal não é uma liga profissional, não é? Ok. Não é uma liga profissional, é uma liga... Que não são profissionais, portanto. Ou que. Sim, a maioria dos clubes não é profissional, Certo, claramente. certo. Nós temos um Benfica, temos um Sporting, que são profissionais, e quando eu digo profissionais, o único contrato profissional que eu tive durante a minha carreira foi no Benfica e não foi ao longo desses 11 anos, aliás, foi nos últimos 4 anos, diria, que o Benfica mudou esta política e acabou os recibos verdes e passou a contrato profissional. Ok. Mas Já percebi a diferença, eu digamos assim. diria exatamente a Ou seja, diferença há quando muito. o contrato profissional dizes, pá, um salário ao final do mês Exato. normal, digamos assim. Não, mas houve. Há muitos jogadores que não têm contrato profissional e têm um salário chorudo. E têm um salário grande. Mas é questão de recibos, mas é questão de ser um contrato com termo ou sem termo, ou a questão de ser a recibos verdes, ou. Sabes lá? Não, é que tu podes fazer um contrato de prestação de serviços, não é? Ok. Eles fazem um A contrato de rotatividade. prestação de serviços, Ok. exatamente, e depois é o próprio jogador que paga a segurança social. Eu percebo. É assim que funciona no futsal. Eu não sei no futebol profissional Ok. como é que é, mas
mas eu acredito que muito, por exemplo, no CNS deve funcionar muito assim. Ok. Agora, as duas ligas que és obrigado a ter contrato profissional é na primeira e na segunda liga, né? Que são, na realidade, as duas únicas ligas profissionais em Portugal. Pronto, e nesses casos, é o que tu dizes, e isso que é o que te aconteceu no Benfica, tens uma entidade patronal e és empregado dessa entidade patronal. Exatamente, Ok, percebo a diferença. exatamente, Ok, então, exatamente, exatamente. eu percebo o que dizes, a nível de condições, o Sporting era profissional, de Exatamente. trabalho e de. Provavelmente vocês estavam full-time, digamos assim, todos, enquanto para treinar. Sim, sim, Quer fazer, exatamente. quer aproveitar ver como é que é a dinâmica de. A mana acordou, está bem. A mãe já foi lá. Aqui Desculpa. contigo, porque como é que é a dinâmica? Não sei se no Liga Sport Salvo agora se o clube é profissional nesse sentido de todos estarem full-time a jogar futsal, mas qual é que é, digamos assim, a rotina de um jogador de futsal, no caso do Sporting e do Benfica, que está a dizer que foram os maiores, como é que funciona? Carga de treinos, nutricionistas? Sim, não, sim, no Benfica, aliás, eu arrisco-me a dizer, o Benfica está entre os três melhores clubes do mundo para se trabalhar. Não tenho dúvidas nenhumas disso do que eu te estou a dizer, Rui. O Benfica dá-te todas as condições e mais algumas que tu necessitas. Eu costumo dizer que a tua preocupação no Benfica é só jogares, é só desempenhares a tua função, não é? Porque no Benfica tu tens nutricionista, tens psicólogo, opa, tens um laboratório que optimiza o teu rendimento e que opa, ajuda-te se tu precisas ganhar massa muscular, se tu precisas ganhar força, Ok. tu trabalhas lá, tu tens preparador físico, tens fisioterapeuta, tens médico, opa, tens Já agora no piscina para Sporting ainda tem treinar. isso. Na altura em que tu passaste, se calhar não estava tão profissionalizado Não, nesse não, aspecto. não estava tão Mas profissionalizado, agora se claro que calhar não. já tem, né? Sim, 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 sim. O Sporting e o Benfica têm excelentes condições, mas eu digo que o Benfica é um mundo à parte. O Benfica é claramente um mundo à parte porque é uma estratégia do próprio presidente, né? Tudo o que há no futebol, eles fazem um transfer para. Desculpa, amor, eu falo mais baixo. Desculpa. A minha filha estava a pedir para eu falar mais baixo. Hum, como, como eu estava-te a dizer, Está a trabalhar. desculpa, desculpa. Enzo, leva a tua irmã, só favor, está bem? Leva a mana lá para cima. Mas leva a mana, só favor, tá? Desculpa, Rui. Hum, Estava a dizer que tudo aquilo que o Benfica faz no futebol 11, eles fazem o transfer Passam. para as modalidades. Exatamente, então é um clube com umas condições incríveis mesmo. Ok. Incríveis. Estavas a falar do Benfica, depois de 3 épocas no Sporting, como é que surgiu depois a mudança também para a Luz, onde passaste 11 anos? Opa, eu joguei 3 anos no Sporting, como disseste bem. Pá, foi um clube em que eu queria muitas raízes, principalmente com jogadores como o Zezito, como o João Marçal, que na altura estavam lá. E eu digo sempre, eu saí do Sporting, mas eu não queria ter saído, eu preferia ter ficado no Sporting, porque sentia-me bem, tinha lá as minhas referências, pessoas que me tinham ajudado a crescer muito, e então a minha vontade era ter ficado no Sporting, mas como as pessoas no Sporting não foram corretas comigo, então eu optei por sair. E aí aparece o Benfica. E depois, como apareceu o Benfica, claro, eu não pude dizer não ao Benfica, né? Claro. Como o Benfica já tinha lá o. Diz Diz, isto. diz, diz. Não, E como o ainda por cima, Benfica. numa liga que tem tantas discrepâncias, se calhar as condições das equipas que estão a lutar para, descer, para não descer, neste caso, e das equipas como o Benfica e o Sporting, que estão sempre no topo, desde sempre, vá. Tirando um outro ano do Freixeiro, eu lembro porque, lá está, quando eu te disse que passei pelo futsal, tipo quase um ano a treinar com a equipa do Freixeiro,
e foi aí que eu aprendi a jogar futebol, basicamente, aos 16 ou Sim, 17. sim, E sim. nessa altura o Freixeiro estava em grande, tinha acabado de ganhar Pois estava. um Aliás, campeonato nacional. o Freixeiro foi campeão. Tinha uma Exatamente. grande equipa, Joel Queiroz, Arnaldo, Exatamente, o tempo do João, exatamente. Pedro Costa, Exatamente. Ivan, Exatamente. julgo É eu, desse então. tempo. E então, pronto, mas tirando aí, o Boa Vista também chegou a ter uma outra boa equipa, o Sporting e o Benfica, que Sim. tiveram durante os últimos 20 anos, digamos assim, na elite do futsal. É normal que, pronto, havendo estas discrepâncias no campeonato, na primeira divisão de futsal, aparecendo o Benfica, não há. Não, Não, sim, 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 sim. Não. E na ou altura em que ou apareceu. és portista ferrenho e diz assim, epá, não, eu vou para o outro Sim, lado qualquer e não me sim. visto essa camisola. Mas mesmo Não, eu assim, lembro. Eu lembro na altura, quem foi falar comigo foi o engenheiro Luís, e então o engenheiro Luís Moreira ele falou comigo, opá, e falou do projeto que o Benfica queria fazer, e aliás o Benfica acabou por ser o primeiro clube tricampeão de futsal, então tinha os melhores jogadores portugueses, e então fazia todo o sentido eu mudar, não é? certo, certo. E então, a partir do momento em que, como eu disse anteriormente, as pessoas do Sporting não foram sérias comigo e aparecendo o Benfica, não tinha como eu dizer não. Eu costumo dizer, e tenho a certeza absoluta disso, que foi a melhor decisão desportiva que eu tomei na minha vida, a minha ida para o Benfica. Ok. Eu ia te perguntar o que é que tinha marcado mais, já não preciso, porque já percebo pela tua resposta o que é que marcou mais. Também passaste mais tempo, acabaste por também Sim, ganhar a Liga dos Campeões, que foi o marco, já vamos falar disso um bocadinho também. Agora queria te provocar, entre aspas, aqui um bocadinho, que é nos derbys, e nós sabemos, eu acho que, pelo menos desde que me lembro, o campeonato é sempre decidido com os playoffs, portanto, aquilo no final dá sim, sempre muitos jogos entre o Benfica e o sim, Sporting. sim, sim. Jogaste nesses derbys, como é que, diz-me assim uma diferença que tu identifiques entre como é que era jogar um derby do lado do Sporting e depois do lado do Benfica? Se há alguma diferença ou as equipas preparam-se exatamente da mesma forma para aqueles jogos? Não, as equipas preparam-se da mesma forma, sempre, sempre. Eu, honestamente falando, a única diferença visível que eu encontrei foi em termos de apoio, né? Em termos de apoio, a massa adepta do Benfica é uma coisa incrível, Okay. mesmo, incrível. Agora, se tu estás a falar em termos de preparação técnica ou tática, Ok. não havia diferenças nenhumas, apesar de eu, na altura, quando estava no Benfica, para mim, tive um dos melhores treinadores que passou por Portugal, que foi o Adil Amarante. Eu acho que foi dos melhores, sem dúvida nenhuma, treinadores que passou por Portugal, e foi dos melhores que eu tive. E então, fora isso, a preparação era idêntica nas duas equipas. Ok, ok. Pronto. Lá está. Eu não sei se isto acontece, mas tendo em conta que vocês acabam por jogar tantas vezes este derby por época, começa quase a ser banal, não é? Portanto, e quando é a altura dos playoffs, aquilo joga-se em quê? 2 semanas, os 4 ou 5 jogos, depende do resultado, mas é a melhor de 5 ou a melhor de 7? É a melhor de 5, certo? É melhor de 5, é melhor de 5, é melhor de 5. Neste Jogam momento é aqueles melhor 5 de 5. jogos no espaço de 2 semanas, portanto, aquilo parece Exatamente, que estão a jogar exatamente. contra os amigos. Exatamente, exatamente. Houve na primeira fase, se houvesse quinto jogo, iria para 3 semanas. Mas o que aconteceu muitas vezes. Mas também já houve alternância, já houve melhor de 5, já houve melhor de 3. E então, mas Então neste fazia momento, esse tipo de jogo sábado e domingo, não era? Era tipo os dois jogos exatamente, em Alvalade e depois dois jogos ao exatamente, mundo, não é? Certo. exatamente, Achas que faz exatamente. diferença começarem os dois primeiros jogos em casa ou fora, num playoff desses? Eu, eu vou-te responder à tua pergunta da seguinte forma. O fator casa é completamente decisivo nisso. Ok. Porque basta tu reparares nos campeões de futsal, e eu arrisco-me a dizer que foi ou duas vezes que aconteceu o Benfica ser campeão. Eu lembro-me agora uma vez
que nós fomos campeões em Odivelas e outra vez que o Benfica tenha sido campeão na Luz. É muito raro, portanto, nesse tipo de jogos que sejam muito equilibrados, o fator casa faz muita diferença. Porque o quinto jogo acaba por ser quem acabou na fase regular em primeira. Portanto, se for o quinto jogo, a probabilidade depois o fator casa essa é a vantagem. Exatamente, essa é a vantagem de acabares a fase regular em primeiro lugar. Certo. É justo. Vamos falar agora um bocadinho do momento da Liga dos Campeões. Nós estivemos aqui, eu estive a rever um bocadinho desse jogo e aquilo acabou de forma épica. Exatamente. Eu não consigo ver pelas imagens se na altura foi fácil perceber que o jogo já tinha acabado, mas, e para quem não sabe do que é que eu estou a falar, basicamente, no jogo foi contra o Inter Movistar, certo? O Inter, exatamente. O Movistar no último minuto, no último segundo. No último segundo. Eu ia dizer, nos últimos momentos, até se vê o vosso treinador dizendo, fecha, que vocês já estavam. O André está aí. Está aí o André está aí. Era o André, exatamente, era o André Lima. O André Lima está aí, um abraço para ele. A dizer assim, tipo, estejam atentos que o gajo avançou. Acabou. Sim. Ele apitou quando, mais ou menos, o árbitro? Não, é assim, é regra, é simples. Hoje, na altura, a regra era, quando a buzina tocava, o jogo acabava. Entendes? Independentemente do apito do árbitro. Atualmente... Não. Atualmente, o que conta é o apito do árbitro. Ok, caso esteja por isso é que o jogo acabou. Exatamente. Imagina que o lance tivesse sido hoje. Okay. Se tivesse sido hoje, era golo. Se tivesse sido hoje, era golo. Por aquilo, o gajo ia meter a bola ao segundo poste e tu defendes? Para interceptar? Não. Ele chuta, eu defendo, a bola bate na mão esquerda, vai parar ao poste, e na altura acho que era o Betão. Aí entretanto acabou o jogo e o Betão encosta, mas aí já estávamos todos a correr, como é lógico. A bola ia para a baliza. Se eu não defendesse, a bola ia para a baliza. Sim, se eu não defendesse, a bola ia para a baliza, exatamente. Na altura, lá está, vocês associaram a buzina, portanto, porque até, nas imagens até dá para ver que vocês sentiram logo que estava ganho. Sim, não, exatamente. Foi por acaso, nós o mês passado, está aí o André, nós tivemos a oportunidade de falar e de estarmos todos reunidos, fizemos uma entrevista até sobre essa conquista e foi incrível, foram momentos mesmo que eu acho que nenhum daqueles que esteve presente vai esquecer. A verdade é que é competição máxima. Acho que na altura até foi o português ganhou. Foi, claro. O Benfica já tinha chegado à final uma ou duas vezes, mas foi a primeira, essa equipa foi a primeira. Exatamente, ok. Também nessa altura tens a primeira final a nível de seleções, que infelizmente perdemos, mas depois, 8 anos envolvidos, a gente vingou-se. Qual é que achas que foi a diferença aqui entre as duas fases? Era a maturidade da equipa em 2010? Era a equipa da Espanha era fabulosa nesse ano, diga-se de passagem. Sim, muito. Eu estive a ver, não sei se está aí algum, mas a defesa também enterrou o caderno livre, não é? Portanto, não podias fazer não. Eu posso dizer, eu não devo nada a ninguém. Sim. Não, mas a Espanha tinha jogadores incríveis. O Javi Rodríguez, tinha o Daniel Ibanhas, tinha o Torres, tinha o melhor guarda-redes para mim, de sempre que eu vi jogar, o Luís Amado. Tinha o Ortiz que ainda joga, não é? Tinha uma seleção incrível. Uma seleção, aliás, aquela vitória até foi o fecho de um ciclo para a seleção espanhola, mas se me perguntares qual era a seleção mais forte, se a de 2010 ou de 2018, a 2010 era bem mais forte. E se calhar a nossa também era mais forte em 2018, não é? Sim, bem mais forte. Também fez a diferença. Quer dizer,
eu não sei se era, eu por acaso, estás-me a dizer, eu não sei se era mais forte. Eu, por acaso, há 2 dias atrás tive essa discussão com um amigo meu, que ele fez-me essa pergunta, não me fez em relação à seleção, mas fez-me em relação ao Benfica da atual para o Benfica da altura, que nós fomos campeões europeus. E eu fui da opinião que, eu fui da opinião que o Benfica de 2010 é mais forte que o Benfica de atual. Aliás, eu arrisco-me a dizer, o André até está aí, não sei se ele concorda, mas para mim a melhor equipa de sempre de futsal português foi essa. Foi essa de 2010 do Benfica. Tínhamos um Ricardinho, tínhamos um Joel, tínhamos um Davi, tínhamos um César Paulo, tínhamos um Pedro Costa, tínhamos um Zé Maria. Opa, para mim foi a melhor equipa de O sempre. Arnaldo, na altura. Olha, o Arnaldo Lembro. para mim foi a melhor equipa de sempre Podia entrar de qualquer um. futsal. Exatamente. Isso é uma das coisas, lá está, que estávamos aqui a falar ao início, de as diferenças entre. Eu estava a falar com o André antes de tu entrares. As diferenças entre o futsal e o futebol de 11 são muito essas. Tu não basta ter um 5 bom, porque estás sempre a rodar de jogadores. Tu precisas ter 10 jogadores sempre prontos e que sabes que dão garantias. E isso Exatamente. faz diferença. Não é? Exatamente, faz toda a diferença. Mas E respondendo. nesse ano era isso que vocês tinham, basicamente. Não, mas respondendo à tua pergunta, houve vários fatores para mim que foram determinantes para termos ganho em 2018. Mas o mais, para mim, na minha opinião, o que fez mais a diferença era o espírito que nós tínhamos na Eslovénia, a união que nós tínhamos, o espírito que envolvia aquela seleção era uma coisa incrível. É uma coisa incrível. A verdade E é eu que acho que isso. era uma geração também muito mais madura, porque é isso, o Ricardinho estava mais velho, vocês estavam todos mais Sim, velhos, estavam todos muito mais experientes, o futsal também, exatamente. neste caso nos últimos 10, mas entre esses 8 anos evoluiu bastante em Portugal, começou a sair a mais Final Four da Exatamente. Champions e não sei o quê. Exatamente isso. Eu já havia uns jogadores que na altura, apesar de nós termos um Davi que já tinha ganho a UEFA, o André Lima, o Pedro Costa, o Zé Maria, o próprio Zé Carlos, que já tinham ido a finais da UEFA, mas claramente, se me perguntares se em 2018 estávamos muito mais preparados, e estávamos, sim. Porque já tínhamos tido algumas experiências por situações de elevado nível competitivo, não é? E então isso acabou por fazer diferença e o espírito que nós tínhamos fez com que nós atingíssemos esse grande objetivo. O espírito O do Jefferson. Volta aqui. Um beijinho, Jefferson. Jefferson, um beijinho. Foi bom. O nosso também foi muito no espírito, na união, no sermos os underdogs, e a verdade é que há um bocado isso. Mesmo no futsal, Exatamente. em muitas modalidades a gente vê isso, no hóquei, no handball. Parece que somos a presa fácil da Espanha e Exatamente. E há aí um denominador comum nessas duas vitórias que é engraçado, que as primeiras pessoas sempre a acreditarem foram os treinadores. Claro, tem que ser os líderes. Foi acho que incrível, olha, incrível. a liderança do treinador faz toda a diferença em momentos como esses. Opa, não é? faz. Eu costumo dizer que o Mister Jorge Braz acredita mais em nós do que nós próprios, os jogadores. E até ele falava nas preleições antes dos jogos e eu ficava a olhar para ele a falar e eu a pensar, epá, é incrível isto. Este homem acredita mais em mim do que eu próprio acredito em mim. E qualquer um, e nós falávamos isso. E eu às vezes falando com o José Fonte, ele dizia e mesmo nas entrevistas que já ouvimos jogadores a falarem, a dizerem que o treinador, que o Mister Fernando Santos acreditava, foi sempre acreditar. E, aliás, ele disse, na altura da conferência de imprensa, que só esperaria regressar no dia 23, acho eu. Pois, não me lembro agora. Ou o Fernando Santos é que usou o truque dele? Não, o Fernando Santos foi campeão primeiro. Foi em 2016.
Ah, Exatamente, nós fomos em 2018. Nós fomos em 2018. já sabemos E qual é o então, truque é dizer isso, que só volta no dia depois da final, enquanto está assim. exatamente, exatamente. E ouvi vários depoimentos dos jogadores da nossa seleção e isso foi um denominador comum nessas duas conquistas e faz a diferença, como tu dizes, são os líderes, têm que ser os primeiros a acreditarem. Né? Tem que ser levar o barco atrás, porque a verdade é que se vê Exatamente. um discurso do vamos tentar aquela coisa do. E isso vê-se muito. Não sei se no futsal vocês sentem isso com as equipas mais pequenas, mas no futebol é tema comum a questão de jogar para o pontinho, não sei o quê. Nós já tivemos aqui algumas conversas com treinadores de segundo escalão e coisas assim do género, e eles dizem, pá, depende muito dos objetivos. A verdade é que se tu sabes que o teu plantel tem limitações, pá, não podes, por muito bom que os teus skills de liderança sejam, não podes dizer, olha, Sim, vamos ali e vamos perder os gajos todos, embora possa funcionar, exatamente. não é? Tivemos Sim, sim, sim. a metáfora do Space Jam a dar um bocadinho esta questão do acreditando tudo é possível e a verdade é que, tal como no futsal e no futebol, dentro de campo, a bola tem que entrar para ganhar o jogo. Portanto, Exatamente. Exatamente. Se bem que agora, no futsal é mais difícil haver uma surpresa, né? Mas é isso que tu dizes. nós estamos aqui a Porque, comentar que na final, eu estava a comentar em off com o André, na final de 2010, que a gente perde, tu fazes para lá defesas que nunca mais acabam. E mesmo assim, tipo, e pois nós é, não chega, porque um guarda-redes de futsal é muito mais vezes chamado a intervir do que um de futebol 11. exatamente, exatamente, muito mais, muito mais. Já Mesmo os fica próprios ficar a jogadores, perna né? e o braço e tudo. Portanto, Exatamente, exatamente. É muito diferente, é muito muito diferente. diferente. Já falamos aqui de algumas glórias, agora queria falar um bocadinho do presente e deste projeto do Leões de Porto Salvo. Já acabaste agora a terceira época e não tens Sim, mais um ano de contrato, certo? renovei agora, renovei Quarto agora. agora, certo? Exatamente. Conta-nos como é que surgiu a questão do Porto Salvo, como é que tem sido o projeto, qual foi aqui a motivação, digamos assim. Sim, sim, sim. Os Leões de Porto Salvo aparecem na minha vida numa altura em que eu sou dispensado, o Benfica não renova o contrato comigo, não é? Tá? E então a minha primeira opção seria ir para o estrangeiro. Mas como a minha mulher estava grávida de 8 meses, quando acabou a época, eu não poderia deixá-la aqui sozinha com 3 miúdos, né? E Certo. então disse, não, então vou ficar por aqui. E os Leões de Porto Salvo sabiam dessa situação, entraram em contato comigo, apresentaram-me o projeto e eu aceitei. As pessoas foram sérias, mostraram-me um projeto ambicioso. Os Leões sempre foram uma equipa na nossa modalidade. Aliás, é a equipa que tem mais praticantes de futsal, que tem o maior número de praticantes de futsal. Então é um clube que está certificado pela Federação Portuguesa de Futebol. Então é um clube que tenta sempre manter o padrão muito alto. E o objetivo deles é incomodar. Quando me foi apresentado o projeto, era começar a incomodar o Benfica e o Sporting. Sabemos que é muito difícil, não é? Ganhar um título em Portugal, essas equipas menores ganharem um título, porque o Benfica e o Sporting, quer dizer, a nível financeiro estão muito à frente e até a nível de recursos humanos, né? Claro. Têm muito melhores condições do que as outras equipas, mas o objetivo é manter-se ali entre as 4 melhores equipas de Portugal, porque os Leões estavam a passar uma fase menos boa. Nos últimos anos estavam sempre a lutar para não descer divisão e então lançaram-me esse projeto e eu aceitei e estou há 3 anos com muito gosto. Aliás, é o clube onde, se for possível, eu gostava de terminar a minha carreira. As pessoas são impecáveis mesmo. O presidente Jorge Delgado é 5 estrelas, tem uma estrutura muito boa, e então por isso é que eu também renovei por mais um ano e estou muito feliz lá nos Leões.
Estavas a falar em acabar a carreira, já te passa pela cabeça? Já tens alguma ideia Não, para não, quando é não, que não, não, não tenho ideia. Sei que está mais próximo, como é lógico, né? Sei que está mais bastante próximo, velho? mas sim, mas Ahm, ainda tenho alguns objetivos, ainda gostava de cumprir alguns objetivos, principalmente o de poder ir ao Mundial no próximo ano. Gostava de, de ir ao Será em Mundial, 2021, gostava não é? em 2021, sim, foi adiado. Isso é um dos objetivos que eu tenho. E depois desse objetivo, Logo se vê, não é? depois tudo é possível, logo se vê, sim. Falta desse Mas título, cara. Já temos o depois europeu, falta. agora no futebol 12 vai ser Exatamente. igual. Pode ter É competição que a esse, gente entre, é para limpar. esse é um dos objetivos. E outro objetivo, sei que é ainda mais ambicioso, é tentar conseguir ganhar algum troféu com os Leões. Eu acho que é um clube que merece, que tem investido. Por acaso, olha, está aí o meu mister, Lá ver se eu o consigo. RPA. O RPA é o meu treinador, está aí. Boa. Mas gostava muito de poder ganhar um troféu ao serviço dos Leões. Pronto. Vamos ver. Dizer Isso, assim, isso, deve- só isso voltando. depende, isso depende muito do meu treinador, se ele for capaz ou não, já que E, ele está aí. Já que ele está aí, se nós não ganharmos, a culpa é dele. quando Pronto. sair o calendário, nem que seja a taça, eu tenho que dizer assim: quando o primeiro jogo da taça é a gente só sai desta competição no dia tal e está ganho. É o que Exatamente, exatamente. Não, tem que acreditar. E estavas a falar nós do para Mundial e de certeza que o Mr. Jorge Brás vai chegar. Onde é que é o Mundial? Por acaso não sei. vai ser na Lituânia, vai ser na Mas Lituânia. vai chegar a Lituânia e vai dizer assim: meus amigos, vamos estar aqui um mês e é para vir com o caneco para casa. Porque, acho que as nossas ambições são legítimas, não é? Sendo campeões da Europa. São, claro, até porque nós no último Mundial acabámos em quarto, não é? Tivemos muito, muito perto de conseguir trazer uma medalha para casa, portanto, isso é claramente um objetivo atingível para nós. É muito difícil, não é? Mas está perfeitamente ao nosso alcance. Também era em 2016 com a seleção, se calhar não era tanto em 2018 na vossa seleção, mas lá está. Exatamente, Um exatamente. momento de sorte, a coisa pode ir lá, não é? Exatamente, faz por sempre parte, tem que ser, Faz sempre senão não parte, consegues. exatamente. Ahm, Bom, ok. Agora ia-te perguntar, o campeonato já parou aqui há algum tempo, como é que tens, já percebi que tens muito que fazer em casa, né? Pelo menos com os bebés. Agora, Mais algum hobby? Como é que tens feito também a gestão física neste momento de falta? isto André Souza, pá. Isto André não presta, já está aqui. É a luz, André. A luz te bate-me aqui na testa e a testa me diz. Um beijinho para o grande André Souza e outro para o Márcio. O Márcio António entrou aí. O Márcio Souza. O André Souza, o Márcio António, desculpa, assim é que é. Mas respondendo à tua pergunta, olha, tenho neste momento, opá, eu não tenho feito nada em termos físicos. O meu treinador até está aí a ver. Não tenho feito nada, Era nada. suposto? Estou a dar, não, estou a dar descanso ao meu corpo, porque antes de nós sabermos a decisão da federação, eu andava a treinar, não é? Tinha um plano de treinos eh, específico. Olha, aproveitar também para mandar aí um beijinho à FIFO, que está aí a assistir-nos, a melhor jogadora de futsal português. Beijinho, FIFO. E então, a melhor, quer dizer, a segunda melhor, a primeira é a Janice. A FIFO é a segunda. Ui, Beijinho, pronto. Mas Janice. já havia pouca polémica neste chat, A ainda mais Janice. para a A frente. Janice. A Janice. A FIFO e a Janice. Pronto, eu aceito as duas. Mas continuando, eu estava-te a dizer que antes de nós sabermos a decisão da Federação, eu tinha um plano, não é? E então estava a cumprir esse plano. Depois de sair a decisão, eu parei. Neste momento não estou a fazer nada, estou a dar um descanso e depois no mês de junho vou recomeçar A a preparar. fazer, a preparar a minha pré-época. Aliás, está aí o Carlitos, não sei se ele ainda está, o Carlos Martins, que
que é ele que ajuda-me a manter a parte física, e então vou, a partir do mês de junho, vou começar a tratar dessa parte, mas até agora tenho estado tranquilo, tenho estado num, em casa, vou trabalhar, porque eu, entretanto, já reabri o restaurante, e então tem sido essa a minha vida, e a minha rotina também é quando chego do restaurante, vou dar uma volta aqui ao terreno com os meus filhos, que é para nós, para sempre fazer alguma coisa e para eles também saírem de casa. Gastar a energia, né? Um abraço. Estava Olha, só entrou, por acaso, desculpa aí, entrou aí o Rui da Cruz. Um abraço, Rui. Já viu, pediu-me por acaso, o Rui foi uma das últimas pessoas que me pediu para fazer um live e eu acabei por dizer que não. Por causa, Opa, olha, não venho aqui colar. Não venho tu por aqui colar. acaso, não, esta já estava combinada, por isso é que eu aceitei, mas o Rui deve ter chegado agora, não viu as peripécias que nós passámos com os miúdos. Oh Rui, desculpa lá, eu tinha muita vontade, mas olha, está aqui o Rui também que já viu o que eu já passei aqui com os miúdos, é uma vergonha, peço desculpa, mas se houver essa possibilidade, Rui da Cruz, podes contar comigo, que tu és sempre daqueles que sempre me apoiou, o Rui foi daqueles que sempre me apoiou, sempre esteve presente, mesmo nas alturas menos boas, então um abraço aqui para ele. Mas diz, Rui. Diz. Já íamos falar um bocadinho, quero que fales um bocadinho também desse projeto do restaurante. Estavas a falar da questão do estrangeiro há pouco. Chegou a surgir alguma coisa e nem é algo que se calhar tencionamos fazer? Surgiu, sim. Durante a minha carreira acabou por surgir algumas possibilidades para sair, inclusive nestes 3 anos que eu tive nos Leões, sempre surgiu possibilidade de sair, mas como eu te disse no início desta entrevista, quando eu me sinto bem num sítio, eu não saio. E acho que não faz sentido eu sair. Mas se tu me perguntares se eu gostava de ter experimentado outro campeonato, gostava. Principalmente o espanhol. Espanhol, pois. Gostava de espanhol, porque eu costumo dar sempre este exemplo, que o João Bendito teve a felicidade de ter tido essa experiência. E então eu lembro-me que eu e ele tivemos uma conversa marcante, que eu perguntei, então João, como é que não é? E ele, a resposta dele foi, bebê, pá, tu aqui em Portugal, tu tens 2 ou 3 jogadores que metem-te a bola aqui. Aqui é o nosso ângulo morto, né, dos guarda-redes. Os treinadores dizem para os jogadores matarem sempre para aqui. E o João dizia, pá, bebê, tu aqui em Portugal tens 3 ou 4 jogadores que metem-te a bola aqui, mas lá em Espanha são todos. E então fica sempre aquela sensação, opá, como é que eu me iria sair num campeonato tão exigente e tão competitivo como o espanhol? Gostava E muito lá, de... se calhar têm todos, pelo menos na primeira divisão, devem ter todos grandes condições, né? Mesmo a nível de... Sim, Já nem tem falo boas financeiro, de condições. certeza que deve ser abismal a diferença, mas Sim, mesmo a condição hoje de em treino, dia, hoje em dia não é tanto, mas já não é tanto. a diferença já foi mais. Mas a nível de treino, tu tanto no Benfica e tanto no Sporting, Sim, o nível de treino é... Olha, chegou aqui a melhor jogadora do mundo, a Janice. é Beijinho, nisso. Janice. Um beijinho, Janice. Foi só E chamar, então, foi só chamar. mas gostava de ter experimentado o campeonato espanhol, e aquilo que eu aconselho a todos os jovens jogadores e até jogadoras que está aí a Janice, é que se tiverem possibilidade, aproveitem, porque faz-nos bem sairmos da nossa zona de conforto. Nós estarmos No limite vais incomodados aprender, e não é? exatamente, é aí que tu vais aprender e vais se calhar descobrir coisas sobre ti que ainda não tenhas descoberto. Portanto, eu digo sempre aos mais novos, se tiveres a oportunidade e possibilidade de ir para um campeonato mais competitivo, vai. Porque mesmo que não jogues ou jogues menos do que aquilo que tu estejas à espera, tu vais crescer. Vais crescer, e essa evolução tu vais ver depois quando fores jogar ou voltares para Portugal, tu vais acabar por perceber isso. Portanto, eu digo sempre que é sempre preciso nós sairmos da nossa zona de conforto para nós evoluirmos e darmos mais um passo, até mesmo na exigência connosco. Pronto, agora
passando aqui um bocadinho, já falamos um bocadinho da atividade que ainda não está nos planos, sabemos que há de chegar, mas ainda não está nos planos. Sim, sim, não, ainda não. Mais uns três, se o meu mister estiver aí, eu que ainda quero já mais uns 2, 3 anos, quero enganá-lo ainda mais uns 2, 3 anos e depois eu lá. Exatamente. Tinhas falado aí do projeto do restaurante, é uma coisa recente, é um novo hobby, uma nova. Sim, exatamente. É uma aventura que a minha mãe levou-me. A minha mãe é cozinheira, né? E ela sempre teve o sonho de ter um restaurante. E eu então fiz de tudo que teve ao meu alcance para conseguir realizar esse sonho dela. E então ela neste momento tem o restaurante, que tem o nome dela, né? O restaurante Dona Isabel, que fica no mercado do bairro Santos, em Lisboa, ao pé da Praça de Espanha. O restaurante vai fazer agora 2 anos, no próximo. Aliás, neste mês, durante este mês de maio, vamos fazer 2 anos, em que estamos lá. As coisas têm corrido muito, 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 muito bem antes de chegar a essa pandemia. E então tem sido uma experiência. Pode. Tem sido uma experiência boa, uma experiência interessante. Olha, tem que ser assim, desculpem lá. Agora tem que ver esta menina, tem que vir para aqui, senão estava a dormir e acordou. E, e então tem sido uma experiência muito boa, como eu sou responsável. Olha, até temos aí uns clientes da Dona Isabel, a Cris Oliveira. Está aí, um beijinho, Cris. Temos aí o Tiago também, o Tiago Lobato, Tem que lá passar, que, tem que que, lá passar que, então. que costumam ir lá todos os dias. Então Tu já abriste tem ou ainda sido vais uma abrir experiência. agora? Eu agora vou abrir como há as indicações da DGS, não é? Nós temos que abrir dia 18, não é? Dia 18, mas neste momento eu estou aberto só para fazer takeaway. A partir do dia 18 é que eu vou abrir. Ok. Vamos cumprir com todos os requisitos que a Aresp nos pede e que a Direção-Geral de Saúde também Sim. nos pede. E então vamos reabrir. São tempos diferentes, tempos de alguma dificuldade, mas estamos aí para a luta, não é? Mas como eu te disse, tem sido uma experiência muito, muito boa para quem nunca serviu à mesa, né? Como eu, estou lá a servir e a tomar conta das coisas. Tem sido muito enriquecedor. E depois também tem uma coisa que eu gosto muito, que é o contacto com as pessoas. Eu gosto muito de falar com as pessoas, de Olha, me o André rir, deve de estar aí. brincar. A gente vou já cravá-lo aqui e vais dizer, André, quando for para organizar aí o jantar da visão de bancada, já sabes onde é que vais Então, marcar. olha, vão lá comer uma cachupa. Não sei se vocês já comeram cachupa. Então, se não, vão lá comer Cazirinho. uma cachupa, que são muito bem-vindos. E então, como eu te disse, tem sido uma experiência fantástica e é uma coisa para continuar e, se Deus permitir, né, por muitos e longos anos. Vou lá ver aqui uma coisa. Ok. Agora, quem quiser fazer perguntas sérias, vou permitir aqui 2 ou 3 perguntas. Tens aí no início o Patias, de Está certeza combinado, André. absoluta. O Márcio António também anda a brincar com. Anda a correr quando dás o micro aos Vamos miúdos ter a aqui cova da alguma amor. coisa. Este Marco. O Alex Não, tinha mas, perguntado aqui que ele é da zona do Fundão, como é que era a competitividade e jogar no Fundão. Queres falar um bocadinho opa, é muito difícil, opa, é dos campos mais difíceis da primeira divisão, claramente, o por Fundão. algum motivo? Eh, Porque eles têm uma equipa competitiva e têm adeptos que estão sempre a puxar pela própria equipa. Eu lembro de Aquilo que nós, estava a dizer, o apesar fator campo do deste. Fundão joga. Exatamente, sim, 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 joga, joga, joga. E apesar deles terem uma boa equipa, também, não é? E de nós termos ganho este ano lá, os Leões ganharam este ano lá, foi uma vitória muito sofrida, mas, por exemplo, o ano passado nós perdemos lá nos quartos de final do play-off, né? E então perdemos nos penaltis. E por acaso fui eu que falhei um dos penaltis. Está aí o meu mister.
vai dizer qualquer coisa, de certeza. A tua solução é Mas, vender. O problema é que ao fim de 10 mas, calha-te a ti, né? exatamente, exatamente. Eh, mas, Ok, essa aí temos aqui uma, é mas isto sempre não. difícil. Certo, certo, temos aqui uma, mas a gente já há de responder a isso, aqui mais para a frente. No Tem fundão, olha, o está aqui o Mister a Leonardo. dizer, no fundão o bebê gosta especialmente do desempate de penaltis. Olha, olha, estás a ver? Não perde uma, o meu mister, não perde Olha uma. aqui, Está olha. aí o Leonardo, o meu Titi, cunhado. Um abraço, Leo.